Você é doido de pedra! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Filmes baseados em jogos de videogame não são nenhuma novidade. O péssimo filme Super Mario Bros. De 1993 é geralmente considerado como o primeiro filme do gênero a ser lançado nos cinemas. Esse filme é aclamado por muitos como um dos piores já feitos, pois além de ter de fato uma baixa qualidade, a obra foge muito do universo da conhecida franquia. Porém, um dos filmes mais marcantes para a geração anos 90, no que se refere a obras baseadas em games, certamente é Street Fighter: A Batalha Final, que foi lançado no ano seguinte. Embora eu tenha uma memória afetiva em relação ao filme, eu tenho que assumir que, como muitos outros filmes baseados em jogos, ele é simplesmente terrível. A franquia Street Fighter dispensa comentários. É uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos e tem inúmeros jogos de sucesso, especialmente o lendário Street Fighter 2. E é claro que Hollywood não perderia a oportunidade de lucrar com esse título, né? Por isso, foi lançada uma adaptação da rentável franquia de games para as telas dos cinemas, tendo Jean-Claude Van Damme como ator principal, interpretando o personagem Guile. O filme é quase uma ofensa aos jogos da série. E sim, no filme o protagonista não é o Ryu e nem o Ken, mas sim o norte-americano Guile. Com pouquíssimas lutas, todas de baixa qualidade, diga-se de passagem, e atuações canastronas, o filme é tido como uma decepção em matéria de crítica especializada, embora tenha gerado um bom lucro para seus produtores. Porém, neste vídeo, eu não quero fazer uma crítica aprofundada dessa memorável obra. O que eu quero é comentar uma cena específica que, acredite ou não, tem alguma relação com o libertarianismo. Na cena em questão, o personagem Sagat, que no filme é um traficante de armas, está vendendo uma grande quantidade de armamentos pesados para o vilão do filme, General Bison. O vilão, em troca das armas, entrega ao traficante uma grande mala de dinheiro. Vemos a surpresa de Sagat ao abrir a mala. Ele se depara com uma enorme quantia de um dinheiro emitido pelo próprio Bison. Cédulas e mais cédulas com a cara do vilão, contendo o número 100. Sabendo que aqueles papéis coloridos que o vilão afirma serem dinheiro não valem absolutamente nada, Sagat pega uma porção daquele dinheiro, o atira ao fogo e solta a célebre frase: Você é doido de pedra! Confesso que não sei o que o ator falou no idioma original. Assisti apenas a versão dublada. E imagino que isso tenha sido uma adaptação tipicamente brasileira, que justamente por isso é tão boa e engraçada. Contudo, e por mais bizarro que seja o fato de uma cena com essa estar num filme baseado na franquia Street Fighter, no fim das contas, Sagat estava certo. Aqueles papéis coloridos que carregavam em si estampada a cara de um maníaco era qualquer coisa menos dinheiro de verdade. E nada, além da palavra e da honestidade do vilão, garantiam o valor daquelas cédulas. Essa história toda, então, nos leva a pensar: o que diferencia o dinheiro que nós carregamos em nossas carteiras daquele dinheiro fabricado pelo General Bison? Algum desavisado poderia dizer: o dinheiro atualmente em circulação está lastreado e tem um rígido controle exercido pelo Banco Central. Quanto engano! Não há qualquer lastro no dinheiro estatal. Embora certamente já tenha sido mais fácil para o governo imprimir dinheiro do nada, o fato é que a base monetária, ou seja, o agregado de todo o dinheiro em circulação, não para de crescer de uma forma assustadora nos últimos tempos. De janeiro a outubro do ano de 2020, por exemplo, a base monetária brasileira já havia se expandido quase 50%. Não foi surpresa para ninguém que entenda o mínimo de economia que uma nova cédula, a de R$200, precisasse ser lançada. Grande decepção foi ver nela estampado o lobo-guará. Seria muito mais divertido ver o General Bison decorando nossa mais nova cédula para que pudéssemos ressuscitar o meme do "é um doido de pedra" nas redes sociais. A expansão da base monetária, em outras palavras, a desvalorização da moeda fabricada pelos governos, não é um privilégio apenas do Brasil. Nos Estados Unidos, a situação também é caótica. 1/4 de todos os dólares em circulação no mundo foram criados do zero no ano de 2020. Ou seja,
Em apenas um ano, a base monetária da moeda fiduciária mais forte do mundo aumentou em mais de 20%. O interesse dos governos em aumentar a base monetária é evidente. Para os governantes, imprimir dinheiro do nada é uma tentação e tanto. Permite a execução de obras faraônicas, programas populistas e o que mais a criatividade política permitir, sem se preocupar com as desastrosas consequências dessas atitudes. Afinal, nunca é o político quem paga a conta. Esta sempre cai no colo do povo, o famigerado pagador de impostos. Inevitavelmente, o desvario econômico acaba cobrando seu preço. Casos de hiperinflação não faltam na história. Contudo, até hoje, foram apenas casos pontuais, ocorridos em determinados países ou regiões geográficas de menor impacto, como aconteceu aqui no Brasil nos anos 80. Porém, o cenário que se desenha no momento é bem mais preocupante, pois se trata de um problema generalizado. Cenas como a de cédulas sendo usadas como guardanapo, famosas na Venezuela desde 2015, se tornarão cada vez mais comuns. Não será absurdo imaginar que mais dia menos dia, pessoas mundo afora estarão lançando grandes maços de papeizinhos coloridos ao fogo, seguindo o exemplo do revoltado Sagat. O fato é que não há mais qualquer lastro no dinheiro de papel que nós usamos correntemente, seja o real aqui no Brasil ou outras moedas como o dólar, o euro, o peso argentino, usadas em outras partes do globo. Embora os chamados economistas mainstream tentem argumentar que existe uma lógica na emissão de moeda por parte do governo e que tudo faz parte de alguma teoria econômica, a verdade é que há muito tempo perdeu-se completamente qualquer limite para a impressão de dinheiro. No fim das contas, talvez a única coisa que diferencie o real que nós usamos daquele dinheiro do General Bison seja o fato de que nossas cédulas têm bichinhos estampados, ao invés de um maníaco tailandês. E é claro, o fato de que, ao contrário do Sagat, nós, brasileiros, ainda acreditamos que nossos papéis coloridos valem alguma coisa. A situação é crítica. Porém, haveria alguma alternativa? A resposta é sim. Há sim alternativas. Possibilidades de se utilizar dinheiro de verdade, e não aqueles papéis impressos sem lastro pelos bancos centrais. Todas as soluções, porém, passam ao largo do controle governamental. Nenhuma moeda centralizada na mão de governantes está isenta de sofrer desvalorização causada pela impressão desenfreada de mais dinheiro. Nesses casos, seu patrimônio sempre estará em risco. Já moedas como a Bitcoin, porém, são concebidas exatamente para estarem fora das garras do governo. E é exatamente por isso que mais e mais pessoas têm adentrado no mundo das criptomoedas. Não podemos negar que pode haver algum componente especulativo na valorização inédita experimentada pelo Bitcoin nos últimos meses. Porém, o fato é que essa moeda descentralizada está cada vez mais sendo provada como uma eficiente alternativa à moeda fiduciária estatal, especialmente neste período de desenfreada impressão de dinheiro que temos vivido. Dinheiro impresso por uma máquina de um banco central, com a cara de algum político já falecido ou de algum bichinho em extinção, não é nada além de um papelzinho colorido. Na medida em que a confiança das pessoas em seu valor cai, e não tenha dúvidas, essa confiança vai desabar muito em breve, a verdade sobre o dinheiro estatal vai se tornando cada vez mais evidente. Tal como o dinheiro do General Bison é um papel que, no fundo, em sua essência, não tem qualquer outra serventia a não ser acender uma boa fogueira. Tudo bem, esse dia ainda não chegou, mas não duvide, ele vai acabar chegando uma hora ou outra. E você, caro ouvinte, vai começar a migrar para moedas de verdade livres das garras dos bancos centrais? Ou vai ser um doido de pedra e vai continuar acreditando nesses papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político? Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lysander Spooner, revisado e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.